Menos da metade da cidade de Maceió é coberta pela rede coletora de esgoto. A situação é preocupante. Por isso, vamos até o Centro de Convenções, onde está o repórter Marco Aurélio Melo. Olá, Aurélio. A falta de saneamento básico é mesmo um dos graves problemas nas cidades atualmente? Olha, Aline, é sim, tanto que o Instituto Trata Brasil elaborou um ranking sobre a situação do setor em todo o país. E o resultado não é muito positivo para Alagoas, especialmente para Maceió. Maceió, Teresina, capital do Piauí, e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, são as cidades que estão lá embaixo na lista com menor índice de saneamento básico. Essa é uma situação preocupante porque atinge principalmente a população mais carente, essa que tem um risco maior de contrair diversas doenças. Segundo o presidente do CREA em Alagoas, o abastecimento de água potável no estado, apesar de algumas deficiências, chega a 90% das casas. Mas o esgotamento sanitário é um grande problema. Na capital, são apenas 30% das residências ligadas à rede coletora de esgoto. No interior, essa cobertura não chega a 5%. Aloísio diz ainda que as obras do PAC vão melhorar pouco essa situação, já que o investimento está ainda muito abaixo do que seria necessário. Eu creio que para você resolver o problema total em Maceió de saneamento, você precisa da ordem de 400 milhões. A principal consequência das deficiências no saneamento básico é sentida na saúde da população. O médico infectologista alerta que as doenças transmitidas pela água contaminada atingem principalmente os mais pobres. Geralmente, a população pobre é quem paga a conta, quando se trata de doença de veiculação hídrica, ou seja, veiculada pela água. Porquanto nós sabemos, por exemplo, só para lembrar a questão da leptospirose. A leptospirose poderia acontecer em qualquer área de Maceió, mas evidentemente ela ocorre mais nas áreas alagáveis, aquelas áreas baixas, que sofrem na medida em que chove muito. O infectologista afirma que esse é um problema que deve ser atacado com obras de engenharia, para não comprometer ainda mais a saúde pública. Não se pode olhar só pela ótica médica a prevenção dessas doenças. Nós temos que olhar também, se me permite a expressão, se isso existe pela ótica da engenharia, do investimento em obras de saneamento. Para discutir essa situação que você acabou de acompanhar aí na reportagem, aqui em Maceió e do estado de Alagoas, projetando quais as perspectivas do setor, acontece durante todo o dia de hoje, aqui no Centro de Convenções, um seminário que reúne especialistas, não só aqui do estado de Alagoas, como também nacionais. E um dos convidados é o nosso entrevistado de agora, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho. Bom dia, presidente. Como reverter essa situação, né, de baixo índice de saneamento básico? Bom, como falta investimento, né? A questão do saneamento chegou nessa situação no país todo, não é só em Alagoas e Maceió especificamente, por falta de investimento durante décadas. Então, nós temos hoje no Brasil um déficit de cerca de 270 bilhões de reais para que toda a população venha a ter serviço, e principalmente de coleta e tratamento de esgoto, né? Muita gente sequer sabe o que é exatamente saneamento básico. Foi o que constatou uma pesquisa realizada pelo Instituto em parceria com o IBOP. Nós contratamos o IBOP para avaliar nas maiores cidades brasileiras, são 79 cidades com mais de 300 mil habitantes, a percepção da população em relação à importância e a satisfação sobre o serviço de saneamento. E na pergunta sobre o que é saneamento básico, surpreende o percentual de 30% da população que não sabe nem o que é. Quer dizer, então é questão de política pública, é obra de engenharia sim, é investimento público, mas é necessário informar a população o que é, quais as vantagens, para que também nós, cidadãos, valorizemos essas intervenções, né? Para acabar com aquela história de que é obra enterrada, que não tem interesse político. Só que hoje os problemas sociais, e principalmente na saúde e mortalidade, são tão grandes, né, e custam tanto aos cofres públicos que é necessário informar a população, e esse é o trabalho do Trata Brasil, um trabalho de conscientização e mobilização para a gente valorizar essas intervenções. Falta consciência mais dos governantes, dos prefeitos principalmente, com relação ao problema, já que saneamento básico significa vida e que a obra que está lá enterrada rende-se em votos até de uma forma indireta, porque muita gente acredita que não. Bom, o problema do Brasil é histórico em relação à falta de investimento em infraestrutura como um todo, né? Nós chegamos a um ponto que a gente não tem estrada, não tem aeroporto, não tem
porto. E o saneamento é a obra que fica, o patinho feio, né? Fica dentro da infraestrutura, é a última prioridade por isso, por ser obra enterrada. Mas essa percepção da população, e a pesquisa do Ibope demonstrou isso, sobre as vantagens, sobre os benefícios, em termos até de qualidade de vida, tendo o serviço de saneamento, começa a inverter essa lógica. Entende? Então, nas últimas eleições, também a pesquisa mostrou, 60% da população não identificou por parte dos candidatos a priorização do saneamento. Mas ela também identifica, 70% dos entrevistados, identifica o prefeito como sendo responsável. Então, isso está mudando, né? E é necessário que os prefeitos tenham essa consciência e priorizem esse serviço. Nós temos uma pergunta lá do estúdio. Aline. Olá, bom dia, senhor Raul. O que se pode esperar desse seminário que vai ser realizado hoje no Centro de Convenções? Bom, o que se espera é uma maior conscientização, um engajamento de todos os administradores municipais. A gente espera que estejam presentes aqui. É um debate, nós estamos trazendo o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcelo Nery, que trabalhou conosco, avaliando os impactos sociais, o doutor Timmerman, que é infectologista lá do Einstein, em São Paulo, para mostrar a experiência dele em relação às doenças decorrentes da falta de saneamento. Vários especialistas do governo na área de financiamento, na área de prestação de serviços. Vamos também estar falando sobre uma cartilha, que é um manual para os prefeitos elaborarem o Plano Municipal de Saneamento, que é um gargalo. Até o final do ano que vem todos vão ter que fazer, senão não vão poder acessar recursos públicos. Assim, é um movimento de conscientização e de mobilização em prol do saneamento. Qual o papel, então, do Instituto Trata Brasil nesse contexto? O Instituto atua como um agente integrador, mobilizador, levando essas pesquisas que a gente contrata com a Fundação, com o Ibope, a opinião dos médicos, parceiros, especialistas, para justamente levar a informação à população e aos administradores públicos sobre a importância desse serviço. Quer dizer, não é razoável que o Brasil, que vai sediar uma Copa do Mundo em 2014, deixe as cidades sedes após a Copa sem saneamento. Quer dizer, nós vamos fazer estádios e tal, tem que ter saneamento. Nós temos outra pergunta do estúdio. Senhor Raul, a partir dessas expectativas todas feitas aí, essas discussões em relação ao saneamento básico, em quanto tempo a gente pode esperar obter esse resultado no nosso estado? Resultados mais positivos? Um estado mais saneado? Bom, tudo vai depender de que solução e que caminho a sociedade local vai definir, vai priorizar. Quer dizer, recursos públicos para financiar toda a necessidade de infraestrutura no Brasil são escassos, não tem dinheiro para tudo e para todos os setores. Agora, existem alternativas. As próprias PPPs, que vai ser um tema que vai ser debatido hoje aqui também, é um caminho para se antecipar essas agendas de universalização. São Paulo está fazendo, algumas cidades no interior do Rio de Janeiro também, trazer um investidor privado, um parceiro privado, para ajudar na antecipação dessas metas. Muito obrigado, então, por sua participação. Só lembrando que esse seminário acontece durante todo o dia de hoje, aqui no Centro de Convenções de Maceió. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã.